Vamos falar um pouco de princípios extremantes, tá? O que são princípios extremantes? É justamente uma generalização, né, daquilo que a gente dizia que acontecia com a entropia e com a energia, né? A gente falava, olha, quando a energia é fixa, a entropia tende ao máximo, né? Quando a entropia é fixa, a energia tende ao mínimo, e assim por diante, né? Então, uma das coisas que surgiu, eu acho que não sei se vocês imaginavam e tal, mas é que a função de partição apareceu relacionada com a energia livre de Helmholtz, né? E por que não U, né? Por que sumiu o U e apareceu a F no lugar e tal, né? Por que a F assumiu um papel importante, né? Porque a gente estava aqui num regime de temperatura constante. Se a temperatura é constante, o sistema pode trocar energia livremente com a vizinhança, né? Porque qualquer coisa que aconteça no sistema, ele vai ter que ceder ou absorver energia para continuar com a mesma temperatura. E foi por causa disso que apareceu a F. Então, o que a gente vai tentar desenvolver era uma coisa que a gente poderia ter feito lá na termodinâmica, mas na época não era tão relevante assim, né, no caminho que a gente estava discutindo. Mas é tentar fazer princípios extremantes. Olha, quem que atinge um ponto de extrema, né? O que é extrema? Máximo ou mínimo, né? Que tipo de funções atinge um ponto de extrema dadas determinadas condições, né? E então isso vai servir para a gente entender o papel que tem os outros potenciais termodinâmicos e também entender por que às vezes aparece U, às vezes aparece F, às vezes aparece um novo φ e assim por diante, né? Então, o princípio de mínima energia, né? Tá? Claro, a gente tem que partir de algum princípio, né? Então, por isso que eu estou escrevendo aqui princípio de mínima energia, porque as coisas que a gente observa na natureza é isso, né? Que os sistemas tendem a ir para um mínimo de energia, e depois a gente viu também, que é a segunda lei, que os sistemas tendem a ir para um máximo de entropia. Mas a gente não consegue provar isso a partir de primeiros princípios, né? Isso é uma coisa que tem que ser observada, e daí, a partir daí, a gente vai construir o resto, né? Então, a gente sempre tem que, mais ou menos, partir de algum princípio, nesse caso, o princípio de mínima energia. Então, imagina que a gente tem uma entropia, tá? Que é função de U e de uma outra variável extensiva, tá? Que eu vou chamar de X, porque eu poderia botar todas, V, N, mas eu vou generalizar, né? Nas últimas aulas a gente também apareceu o campo, né? Ou a magnetização, né? Quando a gente estava falando paramagneto. Então, eu vou generalizar qualquer uma delas como uma variável extensiva. N, V e assim por diante, tá? Então, a máxima entropia significa que a derivada de x, a derivada de S com relação a x com um constante é zero. Quer dizer, atingir o máximo é zero, tá? Máximo ou mínimo, né? Mas enfim, tá? E ao mesmo tempo, a derivada segunda de S com relação a x, se é máximo, é menor que zero. Tá? Então a gente está pensando num sistema isolado. Tá? Bom, daí vamos pensar o que acontece aqui perto, né? Quando ele está chegando perto do extremo. Então, próximo do equilíbrio. Então, agora eu vou falar em equilíbrio, porque o que a gente imagina? Por que a gente está procurando esses
pontos extremantes, né? Esses máximos ou mínimos, porque justamente a gente viu ao longo do tempo que o sistema fica em equilíbrio quando uma dessas variáveis atinge um máximo, né? E nota que a gente, vamos pensar em perspectiva, né? A gente começou trabalhando com as variáveis termodinâmicas mais óbvias, digamos assim, do ponto de vista experimental, temperatura, pressão, volume. E daí a gente poderia pensar lá no início da termodinâmica, olha, vai atingir um máximo de T, um máximo de P, um máximo de V, ou um máximo de N, mas nada disso aconteceu. Esses máximos foram atingidos em outras variáveis que estavam, de certa forma, ocultas, que é o U e o S. Então, muito do que a gente fez na termodinâmica foi procurar quem eram essas variáveis, porque a gente sabia, olha, o sistema chega num certo estado e se estabiliza. O que acontece com as variáveis nesse estado? E aquelas variáveis mais diretas, experimentalmente, que a gente trabalhava, né, não atingiam o máximo, né? Mas daí a gente foi se dando conta, né, e esse que é um dos grandes desenvolvimentos da termodinâmica, que tem outras variáveis que vão atingir um máximo, tá? Quando o sistema está próximo do equilíbrio. Por exemplo, entropia, energia, tá? Vamos fazer um paralelo com a mecânica clássica, né? O que do ponto de na abordagem hamiltoniana, tu poderia pensar ou o que o Hamilton pensou, né, em paralelo com a ideia do Fermat. Alguma coisa na trajetória atinge um mínimo, tá? O quê? V, X, acabou sendo uma combinação que não era óbvia, que era a ação, que inclusive é uma coisa que foi introduzida para poder calcular esse mínimo, que não tem um sentido, que a gente não usa como uma coisa com sentido físico por si só, né? A gente não fala da ação, quanto é que é a ação do sistema? Mas a gente sabe que um sistema minimiza a ação com a escolher uma trajetória, essa abordagem hamiltoniana. Estão cientes disso? Sim, se lembram disso, né? Esse é o resumo da história, né? Que o que o Hamilton tentou fazer é isso, achar um princípio extremante. É um pouco diferente, né? Porque lá é uma função extremante, e por isso que a gente usa cálculo variacional. Tu quer uma trajetória, uma integral ao longo de um caminho que maximiza alguma coisa, que é a ação. Aqui não, né? Aqui é mais simples, é só um ponto. Tá? Então, por isso que a gente faz o cálculo tradicional de duas variáveis, duas ou mais variáveis. Faz sentido? Mais ou menos? Então, próximo do equilíbrio, a gente vai ter, vou fazer aqui, né? Uma variação de S, né? D2U, né? Ou du dx a S, né? Então essa parte é zero, né? Então a gente fica com menos t sobre 2 d2s dx2, tá? A U constante. A U constante. A S constante, né? Aqui, tá. E aqui um dx, então eu poderia derivar de novo. Então some aquele dx que estava ao quadrado aqui, certo? Tá? Isso é maior que zero, porque é t. Isso é a premissa de que também isso é menor que zero, né? Porque é um máximo de entropia, tá? E aqui tem um menos, que evidentemente é menor que zero. Então tudo isso é menor que zero. Certo? Não. Maior, menor, maior. Então isso é o mínimo. Certo? Tá, então pode ser zero. Então du dx não dá zero. Não, du dx tem que ser zero, porque tu tá no máximo ou no mínimo, tá? No caso aqui é o mínimo, tá? Mas é isso que eu não tô vendo de onde que sai.
Eu consigo... Então, num sistema isolado, tá? S é máximo ou U é mínimo, tá? O que é um sistema desse tipo? Olha só. Eu tenho um recipiente VA, VB. Isso aqui está fixo, tá? Então, se o sistema está isolado, isso aqui está fixo, o constante. Daí eu solto. Solto o êmbolo. O que vai acontecer? Máximo S. Né? O êmbolo vai se mover de maneira que a entropia seja máxima, não muda a energia. Tá? Agora, um sistema parecido. Agora, eu estou pedindo S constante. Eu tenho um sistema, tá? Aqui poderia ser a vizinhança, ou também poderia ser o outro. E eu vou movendo ele lentamente. Quase estático. Então S não muda. Tá? Como que ele vai se acomodar no mínimo de energia? Tá? Se isso aqui é a vizinhança, ele vai se mexer até que tenha equilíbrio em termos de trabalho da vizinhança com ele. Mas poderia ter um segundo sistema. Se eu deixo o sistema se mover abruptamente, nesse caso aqui, ele vai maximizar S. Nesse caso aqui, que eu não estou deixando que o S varie, estou permitindo só que ele se mova quase estaticamente, né? Não tem troca de calor, o sistema está sempre em equilíbrio e tal. Ele vai procurar um U mínimo. Tá? Mas ficou faltando aí... eu achei que devia sair das equações, né? Mas então parece que isso aqui está saindo do princípio, né? De que a energia vai atingir um mínimo, mas eu achei que... Eu me lembro que dava para tirar isso das equações diretamente, tá? Então, de novo, S fixo, né? Então, du, TdS, menos P, dV, mais mi dN, tá? E claro que como está isolado, isso aqui é zero, isso aqui é zero, porque S é fixo, então du menos P dV, que é o trabalho, né? Então, num sistema isolado, com E fixo, com S fixo, a máxima energia que pode ser extraída é o trabalho. De fato, né, se não tem troca de calor, tu só consegue interagir com o sistema via troca de trabalho, né? E por que isso, aqui isso parece óbvio, né? Mas a seguir a gente vai fazer uma coisa bem parecida com nas outras situações. E daí tu vai ver que, por exemplo, quando a temperatura é constante, a máxima energia que tu consegue tirar do sistema é a função livre de Helmholtz, e por isso que elas são importantes. Tá? Porque daí, quando o sistema tem outra relação com a vizinhança, não é mais o U que faz esse papel de quanta energia está disponível. Acho que a gente falou de alguma coisa parecida com a entalpia, né? Porque lembram
que a energia, o que chamava a entalpia, a gente também chamava as outras de energia livre, mas a entalpia também é uma energia livre, só porque ela tem um nome particular, porque ela é muito usada, né? Mas a gente dizia, quando o sistema é criado a pressão constante, tu tem uma energia que é investida no sistema para ele ser criado, mas para o sistema existir naquele ambiente de pressão constante, ele tem que abrir espaço para ele ocupar, entende? Seja um gás, um fluido, imagina que ele vem do zero, tá? E daí tu vai formar um gás, tu mistura dois reagentes e tu forma um gás. Esse gás vai ter que tirar o ar do ambiente para ele ocupar esse espaço. Então, se esse sistema gera uma energia U ao ser criado, se ele tem uma energia interna U, parte ele já vai gastar. Lembram disso? No caso de um gás lá presente numa galáxia, ele não, tipo, quando ele está lá, tipo, desde sempre. Tá, mas se ele for expandir, ele não realiza trabalho nenhum. Lembra que na expansão livre, tá? Se eu tenho um sistema aqui que está uma pressão maior que essa, e eu libero o pistão para ele expandir, ele esfria. Por que ele esfria? Para buscar o equilíbrio. Tá, mas e daí? Como que sai a energia dele? Via trabalho. Por quê? Por que ele esfria? Vou fazer outra pergunta semelhante, tá? Ou vou dar outra informação para vocês. Vácuo. Larga o êmbolo, ele expande. Ele não esfria. Lembra que a expansão no vácuo é isotérmica? Tá? Eu não lembro que não esfria. Porque ele tem que empurrar esse ar que está aqui, ó. Ele tem que realizar trabalho na atmosfera. E daí ele vai perder energia. Ele transforma a energia que ele tem em volume. Em outras palavras, ele não é correto falar energia em volume, mas ele expande e ocupa o espaço. Então ele vai perder energia. Ele transfere energia para a vizinhança na forma de trabalho. Esse aqui não. Então isso parece uma coisa contraditória, porque eu tenho uma nuvem assim no espaço. Eu tenho uma nuvem assim, daqui um pouco ela está assim, a mesma, mas está a mesma temperatura. Por quê? Porque ela não precisou fazer força nenhuma. Só pela difusão, um está vindo para cá, outro está vindo para cá, ela vai se espalhando, mas a temperatura continua a mesma. Então, às vezes, nós falávamos isso ontem da atmosfera do Sol, né? Não é exatamente a mesma situação, né? Porque ali não é vácuo, a pressão não é zero, mas é parecida, né? Às vezes tu tem uma nuvem com uma temperatura muito alta, mas ela é muito rarefeita. Tá? Tu tem uma nuvem aqui, sei lá, 10⁵ Kelvin, mas tem 1 átomo por centímetro cúbico. Ela é muito rarefeita. E ela poderia se concentrar gravitacionalmente e não aumentar de temperatura. Quando começar a ter interação, daí vai mudar a termodinâmica. Mas enquanto não tem interação entre as partículas, ela pode concentrar e não aumentar a temperatura. Agora aqui não, porque tem uma atmosfera. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Que a gente vive dentro de um fluido, né? A gente vive dentro de um fluido. Claro que não é desprezível, né? Não é nada desprezível, né? Tá? Então, se o sistema poderia, digamos que eu criei um sistema e esse sistema é uma reação isotérmica que, em princípio, ele poderia me dar U ao ser criado. Eu poderia extrair U dele, tá? Mas eu não vou conseguir extrair U, porque na medida que ele passar a existir, ele já gastou isso aqui para existir. Então, o que está disponível para mim é H. Por isso que na química eles falam sempre da variação de entalpia do processo e não da variação de U. Porque a variação de U pode importar para os físicos. Quanto que o sistema liberou energia? Mas do ponto de vista prático,
O que tu vai conseguir medir do sistema é H, não U. Tu não vai medir U. Tu vai medir H. Tá? Tá claro isso já? Então, o que a gente está tentando, o que eu estou tentando fazer é mostrar isso, né? Esse aqui é o mais óbvio, né? Então a gente só formalizou para chegar à conclusão que a gente já sabia, porque agora a gente vai fazer a mesma coisa nos outros, né? Então, vamos falar da energia mínima, energia de Helmholtz, né? Ou o mínimo da energia de Helmholtz. Helmholtz. Tá? Então, a gente tem assim, ó, o U, que é função de S e X. O X aí as outras variáveis, tá? E como eu estou trabalhando num ambiente de temperatura constante, é nesse ambiente em que a energia livre de Helmholtz é útil para mim, eu gostaria de transformar isso numa função de T e das X. Porque daí as minhas variáveis vão aparecer em termos de T, eu zero elas, é muito mais fácil controlar o sistema. Como que eu faço essa transformação? Uma coisa que depende de S e T para uma que depende de T, troco o S pelo T. É a transformação de Legendre. Eu crio uma nova função que depende, que vai depender, vou mostrar então explicitamente. Então, du tá? Então, olha, isso some e agora o df fica menos sdt menos pdv mais midn. Olha, então f é função. Se uma variação de f é acompanhada ou produzida por uma variação de t ou v ou n, isso aqui é uma função de t, v ou n. Então eu mudei. Agora eu tenho uma nova função que é escrita em termos de t, v e n, ao invés de s, v e n. Para isso que servem as transformações de Legendre. Então eu mudei a minha representação, né? Agora eu posso escrever todas as coisas em termos de f, que vai ser muito mais conveniente, porque eu estou trabalhando num ambiente em que a temperatura é constante. Então eu vou ter f, que é f de t e x, né? E aí no x eu estou incluindo todas as outras. Então eu tenho um reservatório, como a gente já falou, eu tenho um reservatório e um sistema, e ambos estão isolados. Então, R mais S isolados do universo. Tá bem? Então, de novo, vou ter as mesmas coisas de antes. Se eu derivo o meu princípio de que a U é mínima, né? Vai fazer o seguinte, se eu derivo a U, o total, que é o do reservatório mais o do sistema, vai dar zero com relação a x. Se eu faço derivada segunda, mínimo de energia. Mínimo de U, R mais US, se preferirem. E tá? Então, aonde que são as trocas de calor?
entre esses dois aqui, né? Existem trocas de calor para que a temperatura do sistema fique sempre constante, do reservatório também, né? Porque o sistema é tão pequeno que não afeta o reservatório, e o reservatório é tão grande que pode ceder ou ganhar energia do sistema sem se alterar muito, né? Então, sempre constante, né? Então, du do reservatório, T, ds do reservatório. Então, du dx é igual a T ds dx. Então, como que deve ser a derivada de f com relação a x, né? Porque a gente sabe como é a derivada do u e do s com relação a x, que é o que a gente fez antes. Mas agora, como que vai ficar a do f? Então, u menos ts, que é a definição do f, né? Então, deixa eu ver se aqui eu não fiz específico ainda. Tá valendo tanto para um quanto para o outro, né? Então, vamos colocar assim, se isso é do sistema, né? TDS do sistema, o que o sistema perdeu ganhar de calor é menos, vamos colocar assim, o que o sistema perdeu ganhar de calor é o que o reservatório vai perder ou ganhar, né? O que um ganha, o outro perde. Então, TDSS é igual a menos TDSR. O T não muda, porque é o mesmo para os dois. Tá? Então, aqui a gente pode escrever daí ficou mais. Então, vamos usar isso para substituir isso. Deu o reservatório dx. Então, df dx vai ser igual a ddx u mais o reservatório, que por definição é zero. Tá? Então, o que quer dizer isso? Extremo em F. Se a gente conecta os sistemas isolados do resto do universo, deixa eles trocar energia para ficar em temperatura constante, o F vai ser um extremo. Máximo ou mínimo? Agora vamos ver. Então, aqui se ficou confuso, talvez a gente podia botar assim, ó. Falar explicitamente do S, né? Tá? Nota o seguinte, nem isso não é zero, nem isso é zero. Tá? Nem a energia do sistema é um extremo, nem a energia do reservatório é um extremo. O que é um extremo é a soma das duas. Então, por isso que é melhor a gente falar de F. Por que não é um extremo? Porque qual é a condição que cada um deles está? Temperatura constante. A gente está a temperatura constante.
Então eu não posso mais escrever aquela condição de temperatura, de energia mínima para cada um deles. Eu só posso escrever para o conjunto. E daí para o conjunto é a mesma coisa que eu escrever isso. Então, o que eu estou fazendo aqui, tá, eu estou sendo formal para ficar direito, né? Mas o que eu estou fazendo, a gente poderia não falar de energia de livre de Helmholtz, a gente chegaria nessa equação. Ah, pessoal, olha, o que acontece aqui é que isso é mínimo. Daí vocês iam dizer, tá, joia. Mas dizer que isso é mínimo é a mesma coisa que dizer isso. Tá? Então, com o tempo, vocês vão pensando assim, temperatura constante então F assume o papel de U. Tudo que eu fazia com F no sistema isolado, tudo que eu fazia com U no sistema isolado, agora eu faço com F. Ah, pressão constante então H assume o papel de U. Tudo que eu fazia com U, agora eu faço com H. E continua as mesmas relações formais. Então, por isso que a gente está fazendo isso, né? Para tentar mostrar adequadamente que a gente chega nessa conclusão, né? Tá, infelizmente não tem outra maneira, não sei se infelizmente ou felizmente, né? Não tem outra maneira que não seja por esse caminho de mostrar isso direito, né? Felizmente, porque que bom que a gente tem ferramentas para fazer isso, né? Eu sei que a coisa foge um pouco, né, da percepção física do sistema, né? E às vezes é difícil de elaborar e tal, né? Mas que bom que a gente tem essas ferramentas, né? Eu para analisar se o extremo de F é mínimo ou máximo, eu tiro a derivada segunda e analiso. Isso. Tá? Isso. Então vamos pegar a derivada segunda de F com relação a X. Então, isso é a derivada segunda de U, né? Menos TS. Então, eu estou deixando sem índice quando é do sistema, e daí quando é do reservatório eu ponho R, tá? Porque em geral a gente está estudando o sistema, né? Então, tu sempre escreve as variáveis do sistema, né? O reservatório é uma coisa... Em geral, a gente nem escreve o reservatório, né? A gente diz assim, um sistema, temperatura constante. E daí como que o universo ou que a vizinhança termodinâmica faz para manter a temperatura constante não te interessa muito, né? A gente está fazendo isso aqui porque a gente quer saber, a gente está usando essas relações, né? Quanto que um cedeu, e esse é um truque que aparece na mecânica estatística. Olha, ele não está mais isolado, mas o conjunto está. Por que isso é importante? Porque tudo que esse aqui ganhar, esse aqui perdeu. Então a gente consegue escrever essas relações assim. Daí vai aparecer um menos sempre num deles, né? Tá? Então, tá? E isso, T2U menos do sistema, eu posso trocar por mais do reservatório. Certo? E daí, isso aqui, de novo, né? Eu poderia escrever assim, né? Isso, né? E isso, T, né? Então, isso tudo vai ser a derivada segunda do reservatório com relação a X, 2. Né? Isso tudo, então, vai ficar... Tá bem? E daí eu posso escrever
que é maior que zero. Então, mínimo. Então, condição de equilíbrio. A T constante, delta F, delta X igual a zero, delta 2F, delta X2, maior que zero. Mínimo. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo. Se eu tenho a situação T constante, o que vai acontecer? Ao invés de eu pensar em termos de U, penso em termos de F. Que no final das contas vai dar quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa não, é análogo, né? Tem os mesmos resultados para F que tinha para U. Bom, num processo quase estático, o que é o processo quase estático? Lembra, é o processo que tem a máxima eficiência. Porque eu não estou perdendo energia na forma de calor. Ou em outras palavras, eu não estou produzindo entropia. Então, esse seria o processo idealizado que tem a máxima eficiência de qualquer processo, né? E daí a gente tem, de novo, o menos TS, DF. Eu tinha acabado de escrever aqui embaixo, né? Menos S dt menos PDV mais μdn, né? Em princípio, isso aqui... Bom, isso aqui não é zero, desculpa. Isso aqui é zero. Temperatura constante, isso aqui é zero. Eu não estou considerando o sistema aberto, por enquanto. Então, dF... No processo quase estático, no processo de máxima eficiência, o que eu consigo tirar de trabalho é a variação da energia livre de Helmholtz. Eu poderia pensar, vamos fazer um paralelo com a entalpia, porque com a entalpia é um pouco mais simples de pensar baseado nisso que a gente estava discutindo aqui antes, né? Quanto que eu vou poder extrair de energia de um processo U, mas eu tenho que descontar o trabalho que ele vai fazer para expandir. Tá? Aqui é uma coisa parecida. Se tu cria um sistema numa temperatura diferente do ambiente, ele vai ter que usar energia para chegar na temperatura que o ambiente está, ou absorver, ou vai ter um certo desequilíbrio, ou um certo gasto de energia para ele chegar naquela condição de temperatura constante. Então, nem toda a energia que foi criada ou disponibilizada na criação do processo, na criação do sistema por algum processo, vai estar disponível na forma de trabalho, só uma parte dela, que é justamente o F. Tá? Vamos adiante. Mínimo de entalpia. P constante, né? Daí, tá, a gente poderia também pensar num reservatório. Vamos ter que pensar assim. Não sei como desenhar isso, mas... Vamos pensar num sistema isolado. Podia ser o desenho como antes, mas tem aqui o sistema conectado por um êmbolo móvel num monstro reservatório, tá? Então, qualquer coisa que acontecer aqui, o reservatório pode absorver as mudanças de pressão sem se alterar muito, tá? Então, esse sistema fica sempre
a pressão constante, né? E a gente fala, né, que os sistemas trocam volume, né? Que é o seguinte, o volume que esse aqui perdeu, o outro vai ganhar e vice-versa, né? Então, o volume do reservatório mais volume do sistema é constante. E eles vão trocar volume na medida que seja necessário para manter a pressão constante. Então, a gente pode dizer que a variação de volume é zero. Tudo que um ganhar. Então, eu também poderia escrever assim, né? Que significa que o que um ganhar, o outro vai perder, e daí daqui também eu posso escrever em termos de qualquer variável. Qualquer variação em termos de uma variável. Se eu vario o volume com relação a uma variável, no reservatório o sistema vai ter a mesma variação com o sinal inverso. Não interessa qual a variável. Tá? Porque as coisas sempre vão se equilibrar. Então, menos e o H definido como U mais PV. Então, no equilíbrio, tá? Quando não tem índice, estou falando do sistema, daí aqui eu substituí mais PV por menos PV do reservatório, tá? E isso é isso. Tá? Então, que é zero. Pelo que a gente tinha encontrado antes. De novo, a energia do reservatório ou a energia do sistema não vai para um mínimo, né? Mas o conjunto, sim. Que é o que a gente tem aí, tá? E daí a gente faz a mesma coisa que fez antes, né? Exatamente, ou quase exatamente o que fez aqui, só que a gente vai trocar aqui por PV, né? Então, P é constante, então isso é né? E isso a gente pode escrever em termos disso, então vai ficar D2 dx2 U mais D2 UR dx2. Então, que é menor, que é maior que zero.
Então, P constante, H mínimo. É a condição de equilíbrio, tá? Daí, HU mais PV. Então, DH é DU, já vou botar aqui, TDS menos PDV mais Mi DN mais PDV mais VDP. Então, isso some, tá? DH é igual TDS mais Mi DN mais VDP. Aqui eu não estou considerando sistema aberto, zero, pressão constante, zero. Isso aqui, dQ. Então, a pressão constante, o máximo de calor que eu posso extrair do sistema, ou o calor que o sistema vai produzir, é a variação de entalpia. E, de novo, por isso que tem tanta relevância nas reações químicas, né? Porque o calor que vai ser liberado é justamente a variação de entalpia. É bem impressionante, né? O quê? Porque estou olhando no geral, assim, o sistema ele sempre encontra uma forma de corrigir o desequilíbrio, né? E claro que a gente não presta atenção nisso, a gente só, o sistema está isolado. Mas a gente gasta energia para manter um sistema isolado. Uhum. Existe um gasto energético para isso. E se tu cessa, tipo, o sistema tende a buscar o equilíbrio de novo. E eu acho que o que é interessante, além disso que tu falou, é o fato da gente ter encontrado, né, funções em que vão obedecer o mesmo princípio de minimização ou maximização naquelas novas condições, né? Porque eu acho, exceto assim, quando tem um tratamento um pouco mais avançado de termodinâmica, mas os textos tradicionais de termodinâmica focam sempre muito em U e S, né? O tempo inteiro, né? E aquilo é uma situação muito particular, né? A gente vai ter muitos sistemas, né, em que a temperatura é constante, a pressão é constante, outras coisas são constantes, né? Como agora, de fato, apareceu na mecânica estatística, né? Então, eu acho que eu cheguei a falar isso lá em termodinâmica, em alguma das turmas, né? Mas eu vi que não fazia sentido na época. O pessoal ficava totalmente perdido, tá? Não entendi nada, e daí, para que serve isso? Né? Hã? Como? Falou nas últimas aulas. Mas eu acho que assim na época não fazia sentido, agora faz mais sentido na mecânica estatística, né? E também porque vocês têm uma visão mais madura da coisa, né? Lá na termodinâmica a gente fica meio atrapalhado no início, né? Porque a gente está vindo, vocês estão vindo da mecânica clássica. O que é a mecânica clássica? É seguir todo mundo. O que fez a partícula? A partícula fez isso, todos os detalhes da trajetória. Na termodinâmica tu perde tudo isso, né? Tu tá pensando um monte de média, um monte de coisa, e tu fica meio perdido. Tá, mas por que isso funciona? Por que é assim? Não sei por que funciona. Funciona, né? A termodinâmica é assim, funciona porque funciona. E vai adiante, né? Depois, na mecânica estatística, a gente consegue entender um pouco por que funciona, né? Que daí a gente vai... E daí, essa ideia é isso, né? Olha, dependendo das condições em que o sistema está submetido, ele vai minimizar alguma coisa. Que coisa? Bom, daí depende. E por isso que tem todos esses potenciais termodinâmicos, né? Então, finalmente, né, a energia livre de Gibbs eu não vou fazer todo o desenvolvimento, tá? Porque é exatamente a mesma coisa, né?
tem autores que ao invés de fazer, porque ficou tudo igual, né? Só muda uma das variáveis, né? Tem autor que bota y em x e faz um princípio minimizante geral para tudo e tal, né? Mas eu achei que ficaria muito estranho, né? Muito abstrato, a gente não ia conseguir pensar sobre isso, né? Então, de novo, eu tinha isso, né? Agora, como eu estou trabalhando em pressão e temperatura constante, eu gostaria de passar para uma representação que é isso. Como que eu mudo as variáveis, né? Eu defino uma função, que é essa, troco S por T, troco, troco V por P. Então, dg, vou botar du aqui, menos T ds menos S dt, mais P dv menos V dp. Aqui morre com aqui, aqui com aqui. Então, dg fica menos S dt menos V dp mais mi dn. Então, isso aqui, né, é uma função de t, de p, de n, que era o que eu queria. Então, fazendo exatamente o mesmo desenvolvimento, né, dg dx vai ser 0, d2g dx2, ou vai ser maior que 0, que é o mínimo. Tá? E daí também, nessas condições, o máximo trabalho que eu consigo extrair de um sistema não é a energia interna que o sistema tem, mas é o dg, a variação da energia livre de Gibbs. Porque o sistema sempre tem isso aqui de energia. Todos esses têm isso aqui de energia dentro. Certo? Tá? O sistema tem isso de energia. Quanto que eu consigo resgatar dessa energia? Se a temperatura é constante, eu consigo resgatar isso? Se a pressão constante, eu consigo resgatar isso? Se a pressão e temperatura é constante, eu consigo resgatar isso? Tá? Hã? Tem energia em contextos diferentes. E não vai estar toda ela disponível para ti. Porque ele já usou parte dela para vir a existir. Tá? Digamos que o sistema, vamos pensar, às vezes isso pode ser mais que isso. No sentido da energia que ele tem internamente, independente da vizinhança. Imagina que o sistema é criado num ambiente de temperatura alta. Parte da energia que ele precisa para se estruturar, seja lá as condições finais que ele vai ter, ele pode absorver do ambiente. Assim como no caso dele vir a existir, né? Digamos que é um gás sempre que vai ter que assumir espaço. Assim como da mesma forma quando ele vai existir num ambiente de pressão constante, ele tem que gastar energia para abrir espaço. Tá? Então nem sempre isso vai estar disponível. Na maioria das vezes, algum desses potenciais termodinâmicos. Tá? Então, vamos discutir um pouco assim, né? Já que o desenvolvimento foi mais formal, vamos tentar entender um pouco o significado dessas coisas, né? O que a gente sabe é que os sistemas tendem a um ponto de equilíbrio, tá? Eles chegam no equilíbrio e param. A gente vê isso normalmente, né? Eu trouxe a garrafa gelada, daqui um pouco ela vai chegar numa temperatura e fica.
tá? Eu posso esperar, ela não vai sair dessa temperatura. Então, a gente sabe que os sistemas tendem a um equilíbrio, né? Esse é o princípio que a gente usou em toda a termodinâmica, né? Como que eu identifico esse equilíbrio? Tá? Então, essas funções, além do conteúdo prático, né, que está me dizendo, olha, quanto que eu tenho de energia disponível, não, mas eu gostaria de saber quando que eu vou encontrar o equilíbrio. Quando que esse meu sistema vai atingir o equilíbrio. Então, aqui, o que os potenciais termodinâmicos estão nos dizendo é o seguinte, olha, dependendo da condição, tem uma composição dessas funções que vai atingir um mínimo. E essa composição é o que a gente chamou aí de H, F, G. Tá? E nessas situações, se eu manter isso constante, o sistema vai atingir o equilíbrio como? Se eu manter o H constante, por exemplo. Qual é a outra variável que vai se manifestar, que vai se maximizar ou se minimizar quando eu mantenho a energia constante? Segunda lei. Entropia. Tá? Sempre que eu chavear essas coisas, olha, isso aqui está constante, daí o que acontece? A entropia maximiza. Tá? Então a entropia é um pouco mais geral nesse sentido, porque ela não se modifica assim no sentido de que a gente está tendo que incluir aqui a pressão, no outro a temperatura e tal, né? Está tendo que adaptar, digamos assim, a energia interna para situações que são colocadas pela vizinhança, né? A entropia não, a entropia vai sempre ir para o máximo, né? Tá? Né? Isso de máximo de entropia, eu prefiro dizer, claro que a frase é pior, né? Mas eu prefiro dizer, o sistema vai se estabelecer no estado que tem máxima multiplicidade. Né? É que é a mesma coisa, mas é que daí a gente pensa sempre por que ele vai fazer isso, né? O sistema vai para a máxima multiplicidade, vai ser encontrado no estado que tem máxima multiplicidade, tá? E por que ontem a gente estava falando também, né? Por que é interessante também os exemplos da astrofísica? Ontem a gente estava falando de evolução estelar e tal. Pô, as estrelas, uma estrela que nem o Sol fica 10 bilhões de anos no mesmo estado, tá? Mesmo, claro, vai mudando composição química, vai tendo fusão nuclear, mas ela passa basicamente, tem uma sequência principal, né? Que a gente caracteriza o estado da estrela em termos de temperatura e saída de energia, ela passa bilhões de anos ali, na mesma temperatura, queimando a mesma quantidade de energia, de matéria para produzir energia. Depois, tem estrelas, as estrelas aquelas de baixa massa, né? Estimativa 700 bilhões de anos, porque ela queima muito devagar. Então é um sistema muito estável. Por que esses sistemas são muito estáveis em termos de multiplicidade? Porque alguns estados daqueles possíveis, do ponto de vista da mecânica estatística, têm uma multiplicidade muito, muito maior que os outros. Então a chance do sistema ficar grudado ali naquele estado é muito grande. Tá? Que essas coisas, assim, ó, por que a garrafa da minha água, a água da minha garrafa, né, não esquenta, né? Porque se eu pensar no balanço de energia, ela está ganhando energia da vizinhança e está cedendo na mesma taxa, né? Por isso que ela está em equilíbrio. Qual é a chance de haver um desequilíbrio de todas as moléculas que circundam a garrafa? Qual o desequilíbrio? Eu estou pensando que a probabilidade de uma molécula ir para um lado e para o outro é a mesma. Não tem fluxo de moléculas aqui, né? Mas qual é a chance de todas as moléculas que estão imediatamente na volta da garrafa irem em direção à garrafa? Quantas moléculas tem na volta da garrafa? 10 na 20, digamos. Qual é a chance das 10 na 20 se orientarem? É desprezível, entende? Então isso não vai acontecer. É muito mais provável que vá cada um para um lado. E daí umas estão
ganhando energia da garrafa, indo para longe, outras estão cedendo energia para a garrafa, se chocando contra ela. Ela fica em equilíbrio. Eu não sei se alguém já fez essa maluquice de cálculo, mas dá mais que o tempo do universo. Né? Claro, já, muita gente já fez. Tá? Que é justamente para provar, né? Porque o pessoal diz assim, não é impossível. Né? Assim como tu largou um balão, né, em cima da mesa, e daí um monte de molécula vai em direção à boca do balão e o balão infla. Não é impossível, só é esmagadoramente improvável, né? Quando a pessoa fala que não é impossível e dá esse exemplo, para mim é óbvio que é impossível. Tá, é como se fosse impossível, né? Mas eu digo assim, não tem é impossível na prática, né? Tá, por quê? Porque as coisas são finitas, o nosso tempo é finito, o universo tem idade. Mas se tu pensar assim, eu não tenho um impedimento físico, tá, não dá para falar isso. Tem um impedimento físico, a estatística. Mas eu quero dizer assim, não tem uma lei física que impede. Ou não tinha uma lei física, agora tem. Que é isso que a gente está formulando. É quase religioso, né? Não é que é religioso, é que as pessoas não aceitavam essa explicação probabilística. Entende? Eles não aceitavam essa expressão probabilística. Porque eles achavam, não, tem que ter uma força que impeça, tem que ter uma coisa física mais fundamental que impeça. Não, é uma questão probabilística. Mas isso é muito forte. Tá? Mas eles não aceitavam isso, e isso é uma coisa que aparece só com sistemas de muitas partículas, né? Vocês sabem disso intuitivamente, né? A gente já falou sobre isso, olha. 2 caixinhas, tá? Uma com cara, outra com coroa. Qual aconteceu antes? Não sei. Tá? 2 caixinhas. 5 caras. Não, 5 coroas, desculpa. Tá? 2, uma cara, uma coroa, uma cara. Qual que aconteceu antes? Pode ser que não, né? Pode ser que eu estou chacoalhando e acontece. Pode, mas de novo, tem mais maneiras de vir daqui para cá do que de daqui para lá. Então, o sistema vai tender. Se eu botasse 1000 aqui, daí você já não tem dúvida. Se eu boto 100, como a gente fez em aula, já dá 10 na 49 mais lá do que aqui. Não, 10 na 29, mas igual é uma monstruosidade, né? Tá? Então, quando a gente está falando na entropia, né? Vamos pensar na entropia assim, né? Tá? Só para o nosso argumento, tá? Sem o K e sem CLN, tá? Sei lá, entropia qualquer aí. O que a gente está pensando quando a entropia aumenta, fator 1, 2, 3, é a potência da multiplicidade. Se a entropia aumentou 20, é porque a multiplicidade daquele estado é 10 na 20. Tá? A maneira como o Boltzmann define, confunde, atrapalha o nosso raciocínio numérico. Tá? Mas igual é uma questão exponencial, né? Isso é uma questão exponencial, né? Tá? Então, quando a entropia está subindo, a multiplicidade dos estados está explodindo. Tá? Então, é interessante pensar nisso, né? E tudo que a gente está fazendo na mecânica estatística é basicamente isso, né? Tentar entender probabilisticamente por que certas coisas acontecem e não, né? E eu acho que é muito bem sucedido, né? A gente conseguiu entender um monte de coisa, né? A gente conseguiu entender por que o que está mais quente cede, por que entra em equilíbrio térmico, por que certos estados são observados e outros não. Né? É muito legal fazer academia de ácido junto com estatística. É que a astrofísica, assim, início, né? É legal fazer uma mais aplicada, assim, né? Mas a gente consegue desenvolver bastante coisa em teoria estelar. Pega o livro do Kepler lá, ele fala muito disso, né? Porque ele trabalha nisso, então ele pega ali a degenerescência dos estados dentro de uma estrela, de uma anã branca, desenvolve todas as contas e tal, né? É legal, né? E em galáxia
é muito menos, né? Em sistemas gravitacionais tem muito menos, né? Tem um livro, que é o Saslau, que aborda um pouco isso, que é uma pessoa que trabalha na área, mas é muito mais restrito, né? Mas tem, tipo, termodinâmica de buraco negro, né? Tem. Que é um sistema Tem. gravitacional pesado. E daí o que a gente vai fazer depois é o seguinte, né? O outro sistema, né? O outro ensemble, né? O Gran Canônico, a gente gostaria de ter troca de partículas, né? Então, a gente vai definir um potencial, tá? Que depende da troca de partículas. E eu vou trocar uma variável pela outra e tal. Então, quando a gente for trabalhar no ensemble Gran Canônico, né? A seguir a próxima aula a gente daí vai formalizar a ideia dos ensembles, né? O que é os ensembles, como é que é e tal. E daí a gente vai ver o microcanônico, que é energia constante, o gran canônico, o canônico, que é temperatura constante, que é o que a gente já trabalhou, e depois o gran canônico. E são todas coisas muito parecidas, assim, formalmente, né? A gente só vai mudando o enfoque. Olha, aqui eu tinha energia constante, aqui eu tenho temperatura constante, aqui eu tenho troca de partículas, né? Ou em outras palavras, né? No microcanônico, energia constante. No canônico, tu deixa trocar energia, temperatura é constante. No gran canônico, tu troca energia e partícula. O sistema aberto. Tá? Bom, então, eu acho que ficou razoavelmente claro, né? Embora lá o início eu fiquei meio em dúvida lá, mas eu acho que eu estava assumindo o du dx como um princípio, né? Que a gente partiu disso, né? Dos princípios extremantes da energia e da entropia, né?